Olá, estamos de volta. Lincoln, então, uma vez que, digamos, tenha sido feita toda uma investigação, que se realmente não consiga se resolver a questão da infertilidade, talvez uma das terapias ou uma das soluções seja a fertilização, né? E como é que surgiu essa questão da fertilização? Como é que é essa história da fertilização in vitro? Olha, a fertilização in vitro, né, ela iniciou na década de 70, né? O primeiro bebê que a gente conhecia como o famoso bebê de proveta, né, foi na Inglaterra, né, a Louise Brown, foi o primeiro bebê de proveta em 1978. Né? Naquela época, a técnica era bem rudimentar, né? Então, assim, com isso, depois de 78, começou a haver vários avanços, né, na área de reprodução assistida, né, o uso de drogas para poder induzir a ovulação na mulher, porque você induzindo a ovulação, você consegue controlar todo o processo ovulatório dela, e isso facilita você fazer a captação dos óvulos e fazer a fertilização no laboratório. Uhum. Houve uma expansão, né, dessas clínicas por todo o mundo, né? Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, era uma coisa muito elitizada, né? Existiam pouquíssimas clínicas, custo altíssimo, né? Hoje popularizou um pouco mais, tá? As técnicas tanto de fertilização quanto de cultivo em laboratório, elas desenvolveram muito, cresceram muito. Hoje você consegue uma taxa de sucesso em torno de 50%. Ou seja, a chance de uma mulher engravidar através de um processo de fertilização in vitro é em torno de 50%. Né? Aí as pessoas falam, poxa, mas 50% só? Olha, para aquele casal que tinha 0% de chance, 50% é muita coisa. Uhum. Né? Então as técnicas avançaram muito, né? As clínicas elas se popularizaram mais e isso deu mais acesso, né, das pessoas a esse tipo de tratamento. Né? Hoje existem técnicas refinadas, né, que você consegue pegar um espermatozoide, um óvulo e fecundar no laboratório e ali gerar um embrião e gerar uma vida. Entendi. Né? E existe alguma limitação de implantação de embrião? Que antigamente você implantava um monte e tinha risco de todos eles vingarem, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Porque antigamente a gente achava muito bonita a questão da fertilização in vitro, né? Vinha gêmeos, trigêmeos, né? A gente teve vários casos, né? Hoje a gente considera a gravidez múltipla em infertilidade e reprodução humana, a gente considera isso um efeito colateral, ou seja, uma complicação. Uhum. Hoje a gente procura justamente o quê? Uma gravidez única, porque a gente sabe que a gravidez múltipla, ela tem os seus problemas, né? As suas complicações. Então, existe realmente uma limitação. Essa limitação ela é muito baseada na idade da mulher, porque a gente sabe que quanto mais velha a mulher, né, os óvulos dela, eles perdem um pouco da capacidade de serem fertilizados. Uhum. Então, de acordo com a idade da mulher, que você vai implantar 1, 2 ou 3 óvulos. Mas existem países, por exemplo, alguns países da Europa, que eles não permitem a fertilização, a transferência, né, de mais de um embrião, não. No máximo um embrião, seja qual for a idade da mulher. No Brasil, não. No Brasil, hoje a gente ainda aceita até a implantação de 3 embriões para mulher acima de 35 anos. No máximo, né? No máximo 3. Sim. E aí acima de 35 vai diminuindo a quantidade ou não? Isso, na verdade, cada caso é analisado pontualmente. Existe a idade de 35 é o target corte ali, é o corte. Uhum. Daquela idade para cima você implanta 3. Entendi. Dependente de qual idade for. Entendi. Né? Ok. Tá. E existem riscos no procedimento? Claro. Tá? Existem riscos, por exemplo, quando você usa as drogas para induzir a ovulação. Uhum. Porque qual que é a finalidade, né, da fertilização in vitro? É você conseguir o maior número de óvulos possíveis para você ter uma quantidade boa de ovos para fertilizar em laboratório e ali você conseguir embriões viáveis. Uhum. Né? Então, você hiperestimula o ovário. E essa hiperestimulação do ovário, tá, pode ter consequências inclusive graves, né, de efeitos colaterais desses medicamentos. Graças a Deus são raros, né, e é lógico que o médico estando monitorando a paciente, ele consegue evitar que isso aconteça, mas pode acontecer. Então, realmente, você pode ter complicações graves, né, principalmente de hiperestímulo do ovário, e às vezes até complicações mesmo da própria gravidez, por exemplo, gravidez tubária nas trompas. Às vezes você implanta um embrião, esse embrião
ele migra para a trompa e vai dar uma gravidez tubar, uma gravidez nas trompas, né? Uhum. Isso pode ter. Entendi. E existem, na verdade é uma questão muito controversa, né? Tem alguns países que permitem que você faça, entre aspas, uma espécie de uma manipulação genética, por assim dizer. Você escolher os genes, para a criança poder nascer assim, assada. A clonagem é formalmente proibida, se você prima pela ética, no mundo inteiro. Isso aqui no Brasil pode ser feito ou não? Não. O Brasil não permite esse tipo de manipulação. A única coisa que é permitida no Brasil, tá, é você fazer uma pesquisa do material genético do embrião para casais que têm um histórico desfavorável. Né? Casais que, por exemplo, já tiveram fetos mal formados, casais que sabidamente têm alterações de cariótipo, alterações genéticas, tá? Esses casais, é permitido a eles fazer estudo genético do embrião antes de implantar. Agora, o casal normal, que a causa de infertilidade é outra qualquer, não é permitido eles fazerem esse tipo de análise, não. De rastreamento genético. Não. E é um procedimento que é coberto pelo Sistema Único de Saúde ou não? É assim, né? É assim, mais ou menos, né? Existem alguns hospitais, normalmente são hospitais universitários, né? Que têm os centros de reprodução humana. Então, eles atendem, né, a população do SUS, né? Então, aqui mesmo na nossa região, nós temos o Hospital das Clínicas, né, que tem um serviço de reprodução humana, que atende essa demanda, tá? Tem um serviço de reprodução muito bem montado, já bem antigo, né? Deve ter mais ou menos uns 30 anos que o serviço do Hospital das Clínicas foi implantado. Funciona, né? Então, lá ele atende a população do SUS, né? Existe, né? Mas assim... É claro que a demanda pelo serviço é muito grande. É enorme, né? Enorme, né? E aí a pessoa, na verdade, ela tem uma série de etapas que ela vai precisar seguir para conseguir chegar até lá. Não é uma questão tão simples, né? Exatamente. Existe a prioridade, né? Então, por exemplo, a prioridade talvez seja os casais que não têm filhos, né? Ou aquelas gestantes que já estão numa idade um pouco mais avançada que você precisa correr contra o tempo. Né? Então, é lógico que eles vão criar um grau de prioridade, porque eles não conseguem atender toda a população. E voltando a essa questão de infertilidade, né, há pouco tempo atrás saiu uma notícia na mídia a respeito de transplante de útero. Né? Isso. Era uma moça que tinha se eu não me engano, era uma malformação uterina, que foi feito um transplante uterino e ela acabou conseguindo engravidar. Ela conseguiu engravidar de uma maneira natural ou houve necessidade de fertilização? Você sabe dizer ou não? Não, o transplante do útero permite a ela engravidar naturalmente, entendeu? É como se fosse o transplante de um órgão mesmo, né? Você pega o útero de uma pessoa, né, e faz o transplante para aquela pessoa, né? O útero dela, por algum problema, ela perdeu, então é um útero que não tem condições de engravidar. Então faz um transplante mesmo de órgão. De órgão, né? E dali ela pode engravidar naturalmente. Naturalmente, ok. Nós iremos para um rápido intervalo e voltaremos já para o nosso último bloco. Não saia daí.